Olá, irmãos, amigos, estamos mais uma vez juntos nessa semana. Hoje é dia 6 de abril de 2022 e vamos fazer neste momento aquela meditação em cima da palavra de Deus, a fim de que logo depois tenhamos um momento de oração, de entrega ao Senhor das nossas dores, de agradecimentos e de pedidos a Deus de coisas que nós almejamos para as nossas vidas. Vamos, antes de fazermos a meditação, a leitura bíblica e meditação, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por este bonito dia que o Senhor está nos dando. E agradecemos-te por este momento que nos permite estarmos juntos. Abençoa-nos de forma muito especial neste momento e perdoa-nos os nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Você já experimentou a dor da ingratidão? Quando você, na melhor intenção, ajudou alguém e no momento em que este alguém poderia dar-lhe a retribuição, não deu e muito pelo contrário te caluniou? Isso dói, isso machuca, não é mesmo? Gostaria de conversar um pouquinho com vocês neste momento sobre o assunto não sejamos ingratos para com Deus. E a nossa meditação está baseada em Números capítulo 21, versículos de 4 a 9, que diz assim: Então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Moisés, falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água. E a nossa alma não tem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre a haste, ou uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Nós vemos no texto aqui o retrato da ingratidão, e atrás da ingratidão vem a mentira, vem a murmuração contra o Ser Supremo que era o Deus deles e é o nosso Deus, e contra o seu servo que foi separado por Deus para estar conduzindo esse povo, e de repente o povo começa a caluniar a Moisés, caluniar o próprio Deus, reclamar de tudo, não olhando para tantos benefícios que Deus fez para eles. E a calúnia aqui, ou as calúnias, as mentiras aqui são as seguintes: a alma do povo se angustiou, ou angustiou-se nesse caminho. Eles estavam caminhando para um lugar maravilhoso que Deus tinha para eles. Eles não tiveram paciência de esperar e não tiveram fé. Não é o que acontece conosco? Nós estamos caminhando nesse deserto, neste mundo. E as lutas nos sobrevêm neste deserto. E quantas vezes nós não temos paciência?
Nós perdemos a paciência com Deus. Nós perdemos a paciência com a igreja. Nós perdemos a paciência com as pessoas. E quando a gente perde a paciência ou se desequilibra, nós começamos a ver as situações de uma forma torcida ou de uma forma irreal. Isso acontece conosco. E aí nós começamos a emitir talvez uma chuva de declarações que não são verdadeiras. Vejam só, o texto diz: a alma do povo angustiou-se. Neste mundo nós caminhamos e não adianta, as angústias virão, os desafios virão, a nossa fé será testada. E não justifica estarmos reclamando, estarmos caluniando, estarmos falando mal daqueles que talvez só nos fazem o bem, e principalmente de Deus que só nos faz o bem. Não podemos perder a visão de que o nosso Deus é um Deus gracioso, é um Deus bondoso, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que nos resgatou. Estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, disse Paulo. E Deus em Cristo veio e nos resgatou. Então, cuidado com essa questão de angústia de alma. Devemos tomar muito cuidado. Então, a partir daí, o texto nos diz que o povo falou contra Deus. Contra Deus. Aí depois o povo falou contra Moisés. E a partir daí o povo começou a murmurar. Falou contra Deus, falou contra Moisés, e falou mentiras, falou calúnias. E a partir daí começou a murmurar. Como se tivessem arrependidos de terem saído do Egito. Por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos nesse deserto. Aqui não tem pão, aqui não tem água. Mentira. Vejam só como, quando se começa a lamentar, a nossa visão fica turva. O nosso entendimento fica turvo. Eles disseram: nesse deserto não tem pão e não tem água. Eu te convido a pensar comigo. Abra a Bíblia nesta peregrinação e veja, ou vejamos, quantas vezes faltou o kit, digamos assim, de sobrevivência para eles. Quantas vezes faltou? A palavra de Deus diz que a roupa não envelheceu, as sandálias não se desgastaram naquele deserto, porque Deus guardou. Não faltou o pão, não faltou a água, não faltou o carinho, não faltou o cuidado de Deus. E de repente eles dizendo que Deus havia faltado com eles. Vejam como é mentira. Daqui a pouco eles dizem assim: e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Opa! Como é que faltou pão? Como é que faltou água? E de repente diz assim: a nossa alma tem fastio. Ou seja, o que estamos dizendo é o seguinte: a gente não quer mais este pão. Esse pão não nos mata a fome ou não atende o nosso apetite. Quando as pessoas têm apetite, elas ficam exigentes. Quando elas têm fome, elas comem. A fome nos faz comer. O apetite nos torna seletivos. Então eles estavam enfrentando aqui uma situação não de fome, mas de uma situação de comida seletiva. E isso foi provado, porque outras vezes eles reclamaram que não tinham carne. Eles queriam carne. Então Deus estava satisfazendo, sustentando aquele povo, estava dando fartura para eles. Porém, a partir de determinado momento, eles começaram a querer selecionar aquilo que comer. Aí não. E a partir daí o texto nos diz que Deus disciplinou, e Deus disciplina. Aí Deus mandou serpente e começou a morder aquele povo, e aquele povo começou a morrer, e a partir daí eles perceberam que tinham pecado contra Deus, tinham pecado contra Moisés. E a partir daí eles falaram: Moisés, ora por nós. E Moisés orou. E Deus mais uma vez teve compaixão. Falou para Moisés fazer uma serpente,
colocá-la sobre uma haste. E a partir daí, todos aqueles que fossem mordidos e morreriam por causa da mordida, deveriam olhar para a serpente na haste e a partir daí seriam curados. E isto aconteceu. Queridos, neste momento eu quero pedir a você que pare para analisar por que é que você está reclamando, por que é que o seu espírito está angustiado, por que é que você está revoltado contra Deus ou contra alguma coisa. Olhemos para trás e vejamos quanto Deus tem sido bom. E agradeçamos a Ele e peçamos a Ele que remova toda a revolta de nossos corações. Você hoje não precisa olhar para uma serpente de metal hasteada. Hoje você pode se aproximar da cruz de Cristo e no nome do teu Jesus, do meu Jesus, do nosso Jesus, que morreu na cruz, você pode pedir perdão e recomeçar essa peregrinação, desfrutando dos cuidados, do amor e da compaixão do Senhor. Em nome de Jesus, faça isso, se ajoelhe e faça isto. Interceda por nós também, interceda por todos nós. Não sejamos ingratos com Deus. Que o Senhor te abençoe profundamente. Amém.